Ô filho, eu estou aqui, eu tô telão. O padre, o sonho dele, se ele não fosse um padre, ele queria ser um jogador de bola. É mesmo? É, o sonho dele era jogar bola. Aí, daí depois que teve um encontro vocacional em Adrianópolis, ele veio fazer esse encontro vocacional. Aí ele pediu tanto para Deus, que para Deus pôr na cabeça dele se ele ia ser um jogador de bola ou ele ia para o seminário. Aí ele voltou com aquilo na cabeça. Ai, mãe, eu não vou ser um jogador de bola, eu vou ser um padre. Daí eu falei, mas será, filho? Ele falou, vou porque a irmã, porque a irmã Celina ainda, né, que ele fez um encontro em Adrianópolis, da vocações, e ele veio apaixonado daquele dia em diante, daí sim, daí ele não nos agarrou mais dos padres. Daí a gente foi embora para Papiaí, e ele ficou já morando com o padre em Adrianópolis, e de lá já foi indo para o seminário. Daí ele falou, não, se eu não for um jogador de bola, daí que aí ele falava, não adianta nada, mãe. Se a senhora chora, não quer que eu seja um padre, se eu for um jogador de bola, eu não vou ficar aqui também, eu vou embora para longe. Então, de um jeito ou outro, a senhora vai ficar. Então, agradeço a Deus ele ser um padre, porque é melhor do que um padre do que ser um jogador de bola, né? Nossa, por isso que ele tem essa misadona com o Adilson, que ele fala, se eu não fosse um padre, eu tinha sido um jogador. Eles eram de um lugar só, porque o pai do Adilson trabalhava na mesma firma que eu trabalhava. É. Então eles se criaram junto e daí se formaram, até hoje se consideram um amigo assim. Agora são até compadres. Legal. Daí que ele decidiu de ser um padre. Ele jogava muito bem. Ele jogava bem, tinha um amigo que era um compadre meu lá por nome de Vitor. E ele combinava muito bem com esse homem, porque ele batia um escanteio muito bem batido, esse Vitor, e ele ficava meio assim, já perto da trave do gol. E quando esse Vitor batia o escanteio, ele só dava sinal para ele assim, na cabeça, ele batia o escanteio, caía a bola bem na cabeça dele e ele mandava para dentro do gol com um time famoso aqui de Curitiba. Os caras ficavam quase loucos. Outra coisa que eu me admiro muito também é com o padre Denilson, quando ele era, antes dele ser o padre, se formar padre, que ele era menino, ele saía da escola e ele pegava um grupinho de piazada, assim, que era coleguinha dele, e era tudo filho de gente crente, os piá eram tudo crente. E eles queriam que ele fosse brincar com eles no campo, jogar bola, assim. Mas ele fazia uma proposta para eles, que ele só ia jogar bola com eles se eles... depois que eles fossem na igreja, assim, no culto, né? Porque tinha o culto das 3 horas da tarde. Ele levava tudo piazado, uns 12 ou 13 piá, levava tudo junto com ele, era tudo crente, levava tudo para a igreja. A piazada ia com ele. Depois que terminava, daí eles iam jogar. Ele fazia um trato com ele, se vocês não for comigo no culto, eu não vou jogar bola com vocês. Aí ele levava, e tinha um piazinho lá que estava quase da idade dele, já estava quase indo mesmo. Daí quando ele foi pro seminário, o piá ficou doidinho para ir. Aí depois ele foi embora e o piá desistiu, mas era assim, ele falava, eu posso ir jogar bola com você, mas depois que vocês foram comigo para a igreja. Porque o sonho dele já era trabalhar na igreja, era para cortar a grama da igreja, mas ele trabalhava na cooperativa, até 6 horas, quando a cooperativa fechava, ele pegava a máquina e ia cortar a grama. Quando a gente ia limpar a igreja, ele estava junto para ajudar a encerar tudo, então o serviço desde pequeno, ele já tinha um dom para trabalhar na igreja, né? De certo que Deus estava chamando dele desde a hora, então a minha mãe que diz, né, que quando ele nasceu, acho que Deus já chamou ele para trabalhar para ele, né? Desde quando ele nasceu. Porque pelo acidente que a gente teve com ele, não era para ele ser um piá inteligente, porque a cabeça dele, essa parte assim, você ponhava a mão assim, cabia a mão fechada de você no buraco que ficou na cabeça dele. Aí a minha mãe passou a mão na cabeça dele e só falou assim, pronta nossa criança. Ela só falou assim, pronta nossa criança. Aí a gente, daí ali tudo machucado, né? Foi pro hospital, tudo. Daí os médicos falaram para nós, vocês não podem fazer os contrários dele. Ele vai ser um piá muito ruim para estudar.
tudo, porque ele vai ficar com problema na cabeça e vocês não podem forçar ele, fazer os contrários dele, porque é mais inteligente do que o padre Ednilson. Foi para a escola com 8 anos, naquele tempo a gente apanhava na escola com 8 anos, né? Não repetiu 1 ano e graças a Deus não ficou com sequela nenhuma. Até hoje ele tem uma amassadinha na cabeça, até hoje ele tem uma amassadinha ainda. E graças a Deus não ficou com defeito nenhum. E tudo já tem a mão de Deus desde a hora que ele nasceu. E eu sofri muito para ganhar ele. Fiquei 3 dias para ganhar ele. Porque aquele tempo a gente não ia para o hospital. Ficava no sítio. E a minha mãe, eu morava no Roche. Meu marido trabalhava na mineração de firma, uma firma lá. E ao invés de pegar e levar a gente para onde tem recursos para ganhar, leva para o mato. E daí fiquei com a minha mãe. Eu já fui no mês de novembro para casa da minha mãe. Fiquei até o dia 19 de dezembro lá para ganhar ele. Foi 3 dias de eu ficar ruim para ganhar ele. Daí o culpado era sua mãe. E a minha mãe fez promessa para Nossa Senhora para mim ganhar ele. Daí a minha mãe com promessa para Nossa Senhora para mim ganhar ele, para daí batizar ele na Aparecida e cortar o cabelo dele lá. Batizar com aqueles enxovalzinhos mesmo, não sei se você lembra aqueles enxovalzinhos que eram assim, camisolinha, né? E não era para batizar com outra roupa, tinha que ser com aquela roupinha. Batizar lá e cortar o cabelo dele. Daí no dia que nós estávamos indo, sofre um acidente. Então, daí que a gente chegou lá, só batizou ele lá e cortou o cabelo dele e já voltou. Nem posar, já não posou lá na Aparecida. Então já desde que ele nasceu mesmo, ele já veio com esse dom de trabalhar para Deus mesmo. E a pancada dele foi tão grande que ele estava no último banco de trás, Nós estávamos no último banco. Sentado no colo nosso, ele, com a pancada, ele foi parar debaixo do pé do motorista. Foi parar lá debaixo, então eu não achava ele. Procurava, e daí quando a minha mãe viu, ele estava lá. Daí a minha mãe só passou a mão na cabeça dele, que ele estava desmaiado, né? Nem chorava, não chorava. Daí só minha mãe falou assim, pronto, a nossa criança, né? Aquela hora nós já entramos em desespero, tudo. Aí minha mãe que ficou com ele no braço, né? Daí a minha mãe fez promessa de fazer o pescocinho de cera, a cabecinha de cera dele, e levou para lá de novo. E daí ela falava assim, vamos cumprir promessa da nossa criança, e minha criança voltou cheia de promessa de novo. Porque aquele tempo a gente no sítio tinha essa promessa médico, né? Agora a gente sai procurar médico, mas naquele tempo não, era só mão de parteira, né? Eu ganhei ele só de mão de parteira, então se tivesse de morrer, morria, certo? Já Deus já fez isso mesmo para ele ser esse filho, né? Que é tão maravilhoso que ele é. E quando eu fazia, que ele gostava muito de sonho, desde criança. Aí fazia sonho, eu deixava dentro do forninho. Daí nós ia dormir, ele levantava de noite com o irmão dele, falava, neném, que chama ele só de neném, o outro só de neném, vamos levantar, comer sonho na mãe, você tosse e eu abro o forno, para a mãe não escutar o barulho do forno. Aí o Edmilson tossia e ele abria o forno, daí pegava o sonho e ia comer lá na cama. Mas agora esponta e sem vergonha e dá uma risada. Ele fala assim, neném, eu tempo que nós roubava o sonho da mãe, não, você tossia e eu abria o forno, a mãe não escutava o barulho do forno. Ai, a criançada aprontava, Deus o livre. Isso era bom, e muito. Porque naquele tempo não tinha esse negócio de televisão, né, para eles assistir, não tinha nada. Então o pai dele inventava brinquedo para eles, né? Então eles ficavam brincando. Agora as crianças hoje em dia não inventam brinquedo, né? Eles só querem ficar na frente da televisão, porque nós mesmos tivemos televisão depois que ele veio estudar para padre, até ele ser padre. Nós não tínhamos televisão, porque eles ficaram numa alegria. A primeira televisão que foi comprada, que o pai deles veio comprar, em Apiaí, que nós morávamos lá no interior. Aí eles estavam todos jogando bola. E ele já juntou toda a amigarada dele e lavaram o pé, tudo para entrar para dentro, que estava tudo descalço para assistir televisão. Vai o bem e liga a televisão no 220, a televisão a 110, queimou na hora. Os coitados voltaram tudo murcho pro campo de novo. Aí eu falei, ai, que dó das crianças, voltaram tudo murcho para trás. Aí pronto, ficar sem televisão
televisão de novo. Aí eles viviam assistindo televisão pra janela da casa dos outros. Aí eu bem falava, certo, tem que comprar uma televisão para esses piados, né? Que vergonha, eu fico na janela de um de outro lá para assistir televisão. Daí depois ele veio e comprou outro. Daí ele já falou, filho, pegava, ai pai, agora o senhor vê bem, para poder o senhor ligar ela para não queimar. Então, mas de primeiro você fazia latinha de leite, que ele mamava, aqueles leites que ele mamava, a gente guardava todas as latas dele. Depois você ponhava pedra nas latinhas, para ele puxar as latinhas cheias de pedra. Depois tocava pneu, aqueles pneus, ele ponhava 2 pau no pneu e ficava. Aquele ali era o brinquedo deles. As latas de leite que ele mamava, eu fiz coloquei uma tábua e fui levantando assim, tipo de uma pirâmide, e coloquei todas as latas, desde a primeira até, acho que umas 300 e poucas, eu consegui inteirar. Tirar foto. Ele ficou na frente e as latas tem atrás. Eu tenho a foto até hoje lá guardada. Atrás dele. Leite Lacteogênio ainda. Eu perguntava para ele, padre, que leite que você mamava? De tanto leite que era, que nem a marca eu não esqueci.